boa noite. Boa noite. A comissão da Câmara deve votar ainda hoje a denúncia criminal contra Temer. Na semana que vem, o plenário decide se autoriza envio do processo ao Supremo. Temer chama o presidente da Câmara ao Palácio do Planalto de surpresa. Após rumores sobre barganha no BNDES, o Rodrigo Maia disse que não está à venda. Sérgio Cabral e Carlos Arthur Nussmann são denunciados por corrupção. A investigação apura a compra de votos para trazer as Olimpíadas para o Rio. Tasso Gereissati propõe que Aécio renuncie à presidência do PSDB e afirma que o senador mineiro não tem mais condições de ficar no cargo. Dória confirma que composto alimentar vai ser distribuído nas escolas. O granulado de alimentos próximo do vencimento vai acompanhar a merenda. Raquel Dodge critica regra que dificulta a fiscalização do trabalho escravo. Procuradora-Geral da República pediu a revisão da medida ao ministro do Trabalho. O Jornal da Gazeta está no ar. O prefeito João Dória, do PSDB, anunciou que vai distribuir a farinata na merenda de alunos da rede municipal de São Paulo. Segundo especialistas da USP, o composto que está sendo chamado de ração humana pode ser usado para suprir a fome, mas que não se trata necessariamente de um produto seguro para o consumo. O granulado pode ser farinha, pode ser biscoito, pode ser pão, a forma que quiser. Já os nutrientes oferecidos dependem de qual sobra de alimento será usada na composição que vai dar origem à nova fórmula. Mas nada ainda está definido. O arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, disse que chamar de ração o granulado que a prefeitura apresentou como mais um instrumento no combate à fome é uma ofensa. Desprezo ao pobre é lhe negar o alimento. Desprezo ao pobre é a fome. É o assinte da insensibilidade diante da possibilidade dele se alimentar quando o alimento existe e lhe é descartado. Desde o começo do mês, com a divulgação, a ideia tem recebido diversas críticas de especialistas, incluindo o Conselho Regional de Nutrição, que declarou que a proposta contraria os princípios do direito humano à alimentação adequada. O prefeito João Dória disse que essa oposição toda ou é por caráter político ou por desinformação e comentários precipitados. Mas, por enquanto, a própria prefeitura não sabe exatamente o que vai conter nessa farinha, quando e para quem será entregue o produto processado. Durante a entrevista aos jornalistas hoje, primeiro o prefeito anunciou que ainda em outubro vai distribuir o granulado feito a partir de alimentos próximos do vencimento, que também poderá ser usado para complementar a merenda nas escolas municipais. Ela vai complementar a merenda, é isso que ela vai fazer nesta etapa inicial. Quando questionado em que região, de que forma e para suplementar qual nutriente, a secretária de Direitos Humanos, Heloísa Arruda, admitiu que ainda faltam estudos para descobrir as carências nutricionais dos alunos. Esse diagnóstico vai ter início, faz parte da política municipal de erradicação da fome e do cumprimento da função social do alimento. De acordo com a fundadora da Sinergia, a empresa responsável pelo processamento dos alimentos reaproveitados, o custo é da própria indústria que, por lei, precisa dar uma destinação aos produtos que não foram vendidos. Mas ela não detalhou como funciona em caso de alimentos frescos, como frutas e verduras de feiras. Houve bate-boca entre o prefeito e uma assessora parlamentar. João Dória não quis responder aos questionamentos da funcionária de Sâmia Bonfim do PSOL, que faz oposição ao programa. A qual vereador você está ligado? A qual vereador você está ligada? Por favor, você fez uma série de questionamentos, você não é jornalista. Na Faculdade de Saúde Pública da USP, a polêmica preocupa. A professora da Escola de Nutrição explica que no passado, outras iniciativas parecidas já usaram produtos processados no combate à fome, mas acabaram desativadas pela baixa eficácia para resolver o problema. Eu não posso chamar isso de alimento. Segundo o nosso guia, o Guia Alimentar para a População Brasileira, é um produto ultraprocessado em questão, isso não é um alimento. Por que não tornar a alimentação da população carente mais digna? Moradores reclamam há meses das péssimas condições de um viaduto próximo ao Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na Zona Oeste. A Prefeitura Regional da Lapa prometeu fazer uma vistoria e encaminhar o caso para a Secretaria Municipal de Obras.
Nesse vai e vem da gestão Dória, nada foi feito. Se você pretende passar pela calçada deste viaduto, então se prepare para uma aventura. E olha que não é nenhum exagero. A travessia vai exigir atenção e muito cuidado. E por que não dizer equilíbrio? O que mais tem por aqui são buracos que oferecem risco aos pedestres. E dos grandes. O viaduto fica na pista local da Marginal Pinheiros, bem perto da CEAGESP, e é caminho obrigatório para visitantes e parentes de presos do Centro de Detenção Provisória de Pinheiros. O movimento é intenso por aqui. E este aqui é o pior trecho, no começo do viaduto, bem numa subida, onde as pessoas precisam de mais firmeza para poder caminhar. E a situação está tão ruim que já não tem mais nem essas placas de concreto para a gente passar. Cristiano trabalha na central de abastecimento e vem para o serviço de bicicleta. Já desistiu de passar pela calçada esburacada. Prefere se arriscar entre os carros, a levar a bike nas costas e ainda correr o risco de sofrer uma queda. Não muda, eles não querem saber de nada, não dá de arrumar. Esses dias eu estava passando aqui, eu tenho que ficar fazendo assim, ó, porque os carros tem uns que respeitam, tem outros que não respeitam, entendeu? É isso aí todo dia. Em julho, nossa equipe de reportagem esteve no viaduto por 2 vezes para mostrar o problema. Na época, a Prefeitura Regional da Lapa se comprometeu a fazer uma vistoria no local e encaminhar o relatório para a Secretaria de Obras. 3 meses se passaram e nada foi feito. Isso aqui é você voltar a ser criança, brincar de amarelinha isso aqui é uma vergonha. E não é apenas um pequeno trecho do viaduto que está danificado. Por onde a gente passa, a gente encontra situações como esta. Olha, são muitos buracos, tem muito lixo espalhado por aqui, além da ferragem que está exposta, onde as pessoas podem se machucar. Tem também algumas placas de concreto que estão completamente soltas, o que torna a travessia por aqui ainda mais arriscada. Eliane passa por aqui pelo menos 2 vezes por semana. Ela conta que já viu muita gente se machucar. Uma senhora já se machucou, enfiou o pé, quebrou o pé. Para Ronaldo, o jeito foi levar o netinho no colo. Não tem condição a pessoa passar. Um cadeirante, uma pessoa em cadeira de roda, uma pessoa de idade aqui para atravessar é um perigo. Já seu Daniel, de 71 anos, conta que o problema é antigo, mas que não perde a esperança de ver a calçada reformada. O senhor acha que não pode perder a esperança aqui de arrumar? Não pode, não pode. Em nota, a Secretaria Municipal de Serviços e Obras informou que está elaborando o edital de licitação para a execução dos trabalhos de manutenção do viaduto, mas não deu prazo para a situação ser resolvida. Há muito tempo, o trânsito já não é mais a única preocupação dos motoristas paulistanos. Os que usam GPS ou trabalham com aplicativos de transporte têm sofrido com os furtos e roubos dos aparelhos que acabam mais expostos nos carros. Na região central da cidade, o que não faltam são relatos de quem já foi vítima dos bandidos. A Rosângela trabalha como motorista de aplicativos há 1 ano e meio e já teve 2 celulares furtados em menos de 2 meses. Um dos casos foi na Avenida Doutor Arnaldo, próximo à Avenida Paulista. O primeiro pediu celular e dinheiro, né? E o segundo quebrou meu vidro do passageiro e levou meu celular. Para trabalhar, ela precisa usar o celular várias vezes durante o dia. Agora ela coloca o aparelho em outro lugar para não chamar a atenção. Meu carro tem um recuo ali no painel onde marca a gasolina, a quilometragem. Agora eu estou colocando o celular atrás do painel, porque eu preciso do GPS, né? A rua Dona Antônia de Queiroz com a Augusta e a Avenida 9 de Julho com a Alameda Lorena são pontos perigosos segundo os motoristas. O furto de celulares é frequente. Além dessa região, para quem está na rua, não existe lugar seguro. Em todo lugar tá perigoso, né? Os roubos e furtos dos celulares muitas vezes acontecem no trânsito quando o sinal fecha e os carros ficam parados. Sem ter para onde fugir, os motoristas viram alvos fáceis dos assaltantes e nem com o vidro fechado eles estão protegidos. Ela levou uns 3. 3 celulares?
Dentro de 2, 3 meses. Já para Ana Paula, que também é motorista de aplicativos, o susto foi grande quando ela foi abordada na rua Peixoto Gomide e teve o celular furtado. Desde então, ela evita passar no mesmo lugar enquanto está trabalhando. Com um passageiro no banco de trás, inclusive a moça grávida, ficou muito abalada com o que aconteceu. Ele começou a socar o vidro, só que ele não conseguiu estourar. Então, o que eu fiz? Para evitar dele estourar e o estilhaço na moça gestante, eu preferi abaixar o vidro. E aí eu deixei ele levar o celular, não tinha o que fazer. Quando eu vejo que o navegador manda eu entrar nessa rua, eu já sigo reto, já pego a travessa da frente, porque infelizmente a violência aqui está muito forte. É fácil perceber os celulares nos painéis por causa das luzes e dos suportes. Apesar da alta quantidade de furtos e roubos, muitos motoristas ainda se arriscam, deixando os celulares expostos. Eu vi que o senhor está com o suporte celular bem ali, é seguro? Não é muito seguro não, os caras metem a mão e levam mesmo. E até os passageiros não estão livres de passar por isso. Quando o trânsito está meio parado, eu evito de mexer porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? A Secretaria Estadual de Segurança Pública não informou quantas queixas de roubo ou furto de celulares foram registradas na região central da cidade, mas afirma que nos primeiros 9 meses do ano, mais de 2.000 aparelhos celulares foram apreendidos e 1.236 pessoas foram presas em flagrante na região. Subiu para 24 o número de mulheres que se dizem vítimas de Adson Muniz dos Santos, suspeito de estupros e roubos em São Paulo. Ele continua em prisão temporária de 30 dias. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, outras mulheres estão sendo convocadas para prestar depoimento. Adson Muniz dos Santos foi preso na quarta-feira da semana passada, acusado de se passar por policial ou produtor de TV para sequestrar e estuprar mulheres. Com ele, a polícia encontrou um distintivo falso da Justiça Federal, uma carteira de vereador e uma arma de brinquedo. Adson é ex-vereador da cidade de Jussiape, na Bahia, e já disputou várias eleições para os cargos de deputado estadual e federal. Ele não tinha passagens pela polícia e nega ter cometido os crimes. O senador Aécio Neves retomou o mandato, disse que vai provar inocência e que é vítima de uma armação ardilosa. O presidente interino do PSDB, Tasso Gereissati, defendeu a renúncia de Aécio da presidência do partido. A opinião do comandante interino do partido não é novidade, mas hoje Tasso Gereissati foi taxativo. Disse que Aécio Neves, licenciado do cargo desde maio, não tem condições de presidir o PSDB e defendeu a renúncia dele. Eu acho que ele não tem condições, dentro da circunstância que está, de ficar como presidente do partido e nós precisamos ter uma solução definitiva e não provisória. Desgasta a imagem do partido? Não é só que não desgasta, não tem condições. Outro tucano, o vice-presidente do Senado, Cássio Cunha Lima, na esteira de Tasso, declarou a mesma posição. Aécio foi gravado por Joesley Batista pedindo propina ao empresário. É acusado de receber por meio do primo R$2 milhões. O PSDB, que votou em peso para salvar Aécio, inclusive o senador Tasso Gereissati, entende que agora a distância dele é o melhor caminho para tentar melhorar a imagem da sigla. O tucano pôde retomar o mandato e voltar a sair à noite, já que ontem o plenário da casa invalidou a decisão da Justiça. Dos 44 senadores que votaram a favor de Aécio, 19 são, como ele, alvo da Operação Lava Jato. 26 votaram contra. Ao voltar ao Senado esta tarde, Aécio disse que vai provar inocência. Sou, senhor presidente, devo dizer nesse instante, vítima de uma ardilosa armação, uma criminosa armação, perpetrada por empresários inescrupulosos que se enriqueceram às custas do dinheiro público e não tiveram qualquer constrangimento em acusar pessoas de bem na busca dos benefícios de uma inaceitável delação, ora suspensa. Aécio pode vir a responder por quebra de decoro no Conselho de Ética do Senado e pode ser cassado. Porém, o pedido feito pelo PT já é o segundo neste ano. Da primeira vez, a representação da rede acabou arquivada.
Já perante a Justiça, Aécio não está livre da acusação de que foi corrupto e agiu para obstruir a investigação, que continua em andamento. A denúncia está no Supremo desde maio. Se for acatada, o tucano vira réu. Mesmo afastado do comando do PSDB e com o partido rachado, Aécio Neves conseguiu manter o apoio da sigla ao governo de Michel Temer. Esforço que teria sido retribuído ontem, com os votos decisivos do PMDB. De novo, Temer teria acenado com a liberação de emendas do orçamento, 200 milhões de reais desta vez. No suposto acordo e com a salvação de Aécio no Senado, o presidente teria garantido o apoio dos tucanos para barrar a segunda denúncia contra ele, que na semana que vem deve ser votada no plenário da Câmara. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala da repercussão após a votação de ontem no Senado, que devolveu o mandato parlamentar a Aécio Neves, do PSDB. O Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional devem um pedido de desculpas a Eduardo Cunha. Se Cunha tivesse recebido dos magistrados e dos parlamentares o mesmo tratamento dispensado ao senador tucano Aécio Neves, não estaria trancado numa cadeia de Curitiba. Continuaria desfrutando de sua imunidade parlamentar e desfilando sua desfaçatez pelos corredores e gabinetes do poder como se nada tivesse sido descoberto sobre ele. Há 1 ano e meio, quando era o todo-poderoso presidente da Câmara, Eduardo Cunha teve o mandato suspenso. A providência, aprovada por unanimidade no plenário do Supremo Tribunal Federal, marcou o início da derrocada de Cunha. Com Aécio, a unanimidade da Suprema Corte deu lugar a uma maioria de 6-5 a favor do entendimento de que sanções cautelares contra parlamentares têm de ser referendadas pelo Legislativo. Com o auxílio voluntário de Michel Temer e involuntário do contribuinte, que teve seu dinheiro usado na compra de votos de senadores, o Senado devolveu a Aécio o mandato que o Supremo havia congelado. A Câmara também teria restituído o mandato a Cunha se tivesse sido chamada a opinar. A comparação ajuda a entender o tamanho do retrocesso que o caso Aécio representa. Sem poder, Cunha foi empurrado para a cassação, o julgamento na primeira instância e a cadeia. Com o poder restabelecido, Aécio continua desfrutando da imunidade que o livra da tranca. É simples assim. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista a advogada Janaína Pascoal, professora de Direito Penal da USP e coautora do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff sobre a crise política. O advogado de defesa do presidente, Eduardo Carnelós, afirma na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara que as acusações contra Temer foram baseadas em uma atuação lamentável do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. A CCJ se reuniu hoje pela segunda vez para debater o relatório que pede o arquivamento da denúncia. Ao todo, segundo a presidência da CCJ, 61 deputados discutiram o parecer do deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB. 13 se manifestaram a favor do relatório e 48 contra. Temer foi acusado de liderar uma organização criminosa. Por este crime também foram denunciados os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, ambos do PMDB. O presidente da República também foi acusado de obstrução de justiça. Segundo o ex-procurador-geral da República, ele tentou impedir que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o doleiro Lúcio Funaro fechassem delação. Apenas Funaro fechou o acordo com a Justiça. A delação dele serviu de base para a segunda denúncia contra Temer, cujo relator, Bonifácio de Andrada, defendeu a rejeição. Ele disse que é contra a admissibilidade do processo exclusivamente por razões jurídicas. As questões políticas do debate político não me cabe. Caberá às lideranças do governo, às lideranças da oposição. O advogado de Temer, Eduardo Carnelós, que esteve na CCJ hoje, criticou Rodrigo Janot. Nós estamos falando aqui de uma denúncia construída com base numa atuação lamentável, deplorável, pelo ex-procurador-geral da República. E para garantir os votos na CCJ, o presidente Temer exonerou 2 ministros.
Fernando Coelho Filho, de Minas e Energia, que é do PMDB, e Raul Jungmann, da Defesa, filiado ao PPS. A estratégia já tinha sido adotada na primeira denúncia. O objetivo do governo é ganhar mais apoio em votações importantes no Congresso. Tanto Coelho Filho quanto Jungmann são deputados federais. Agora, a matéria será votada no plenário da Câmara. A previsão do presidente da Casa, Rodrigo Maia, é que o assunto seja concluído até o dia 23. Para que o Supremo Tribunal Federal seja autorizado a analisar se instaura o processo contra Temer e os ministros, são necessários pelo menos 342 votos de deputados. Na primeira vez, Temer conseguiu barrar a investigação. Ele teve o apoio de 263 parlamentares. Outros 227 foram contrários. E neste momento, os deputados encaminham o voto. A votação deve começar daqui a pouco. A expectativa do governo é que o Palácio do Planalto saia vitorioso nesta primeira fase. O PSDB, que é da base governista, está dividido, liberou a bancada. O relator, que é o tucano Bonifácio de Andrada, recomendou em parecer a rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer. E os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, acusou o governo de divulgar uma falsa versão de que seu encontro de hoje com Temer tenha sido para discutir o rito da denúncia contra o presidente da República. Maia afirmou que foi ao Palácio do Planalto a convite de Temer para esclarecer episódios recentes que deram margem a incompreensões. Em nota, Rodrigo Maia pede a quem divulgou, segundo ele, a falsa versão, que venha a público dizer por que o fez e com qual intenção. O presidente da Câmara diz ainda que a divulgação da nota se faz necessária porque o autor precisa repor a verdade dos fatos. Segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim, do Globo, Rodrigo Maia soube ontem à noite sobre mudanças no comando do BNDES. E por essa versão, Michel Temer teria dado a ele o direito de nomear um novo presidente para o lugar de Paulo Rabelo de Castro. Rodrigo Maia teria reagido com irritação e respondido que não está à venda. A CPMI da JBS ouviu o diretor jurídico do grupo do JF, Francisco Assis e Silva, numa sessão fechada. O pedido para que a reunião não fosse acompanhada pela imprensa nem por assessores foi feito pela defesa de Assis e Silva. Só parlamentares puderam permanecer na sala. O advogado do Grupo Friboi assinou o acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. A CPI mista foi instalada no início de setembro. A comissão tem como presidente o senador Ataíde Oliveira, do PSDB, e como relator o deputado Carlos Marum, do PMDB. A CPMI investiga supostas irregularidades envolvendo as empresas JBS e JF em operações feitas com o BNDES e o BNDES Par entre 2007 e 2016. Um grupo de índios tentou invadir a audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara e foi impedido pela Polícia Legislativa. Houve confusão entre os indígenas e os policiais e 2 índios foram detidos. Cerca de 100 índios foram ao anexo 3 da Câmara dos Deputados para protestar contra o arrendamento de terras indígenas, em uma audiência sobre produção agrícola. Segundo a Câmara, por conta da limitação do espaço, apenas 50 pessoas poderiam participar da audiência. Na confusão, uma criança indígena foi atingida. O grupo que foi impedido de entrar tentou invadir o local. Um índio estava armado com uma lança, outros arremessaram pedras e paus. Policiais legislativos usaram bombas de efeito moral e spray de pimenta. A porta de vidro do anexo e pelo menos 3 carros estacionados em frente ao prédio foram danificados. O Ministério Público denuncia o ex-governador Sérgio Cabral e o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann. Eles são acusados de envolvimento no esquema de compra de votos para que o Rio de Janeiro sediasse os Jogos Olímpicos de 2016.
Além dos dois, o Ministério Público Federal denunciou outras 4 pessoas. O empresário Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur, o ex-presidente da Federação Internacional de Atletismo, senegalês Lamine Diack, e o filho dele, ex-diretor de marketing Papa Massata Diack, e o braço direito de Nussmann no COB, Leonardo Griner. De acordo com a denúncia, Cabral, Nussmann e Griner solicitaram a Arthur Soares o pagamento de $2 milhões para Diack por meio de uma empresa de seu filho. A transferência ocorreu dias antes da escolha do Rio como sede dos Jogos. Para os procuradores, a Olimpíada possibilitou contratos vultuosos e, consequentemente, grandes desvios de recursos dentro desse esquema para os empresários ligados ao ex-governador, entre eles Arthur Soares, principal prestador de serviços do governo do estado na gestão de Cabral. A denúncia equipara Carlos Arthur Nussmann e Leonardo Griner a funcionários públicos, uma vez que tanto o COB quanto o comitê organizador dos Jogos receberam e eram gestores de verbas públicas e exerciam por delegação uma atividade típica de Estado, o desporto. A medida, segundo o Ministério Público, é uma forma de rebater a tentativa da defesa de interromper as investigações usando o argumento de que corrupção privada não é crime no Brasil. Além da condenação, a denúncia pede a reparação por danos morais no valor de R$1 bilhão. Nussmann está preso desde o início do mês. Ele foi denunciado por corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O ex-presidente do COB é acusado de dissimular a propriedade e a origem de 16 quilos de ouro no valor de R$1,5 milhão mantidos num cofre na Suíça. Segundo a investigação, Nussmann tentou ocultar bens depois que sua casa foi alvo de buscas na primeira fase da Operação Unfair Play no mês passado. Leonardo Griner foi solto após 9 dias preso temporariamente. Sérgio Cabral está detido desde novembro. Ele é réu em outras 15 ações penais. Na Lava Jato, o ex-governador já foi condenado num processo a 45 anos e 2 meses de prisão. Para o Ministério Público, Cabral liderou uma quadrilha que saqueou o estado do Rio com atos de corrupção. Papa Diack está no Senegal. O pai dele, Lamine Diack, cumpre prisão domiciliar em Paris após ser alvo de uma investigação que apurava o recebimento de propina para encobrir casos de doping de atletas da Rússia. E Arthur Soares está foragido. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Para suspender o mandato de Eduardo Cunha, o Supremo usou uma gambiarra. Inventou, então, uma saída legal. Cunha já era Cunha, mas só depois de Cunha dar largada para o impeachment, a gambiarra do Supremo o afastou. Aécio Neves é acusado de crimes, deve ser investigado e depois declarado culpado ou inocente. Crime incontestável cometido por Aécio, de conhecimento geral, foi político. Foi não aceitar a derrota em 2014 e arrastar o país para o que vivemos. Teve gente fina, elegante e sincera nas ruas, mas também teve gente ingênua, espertalhões e corruptos, bradando o moralismo caolho apenas de ocasião. Para suspender o mandato de Aécio, nova gambiarra do Supremo, para tentar consertar devolução da gambiarra aos senadores, que protegeram Aécio para proteger a si mesmos. Com Aécio e Delcídio Amaral, telefonemas gravados e casos assemelhados. Mas o que valeu para Aécio não valeu para Delcídio. Gambiarra. Muita gente apoiou o jogo de Aécio que levaria ao impeachment. Muita gente que apoiou aquele jogo hoje busca purgação, bradando contra Senado e Supremo. Sempre hipocrisia e cinismo. Agora quem escreva alardeie espanto com a penúltima medida do governo em direção ao século XIX. Regras para trabalho escravo. Daqui por diante, só com flagrante da polícia se poderá caracterizar trabalho escravo. Trabalho degradante, jornada para além de excessiva, não é mais trabalho escravo. Só o Ministério do Trabalho poderá divulgar ou não a lista dos patrões de escravos. Para salvar o pescoço, mais esse favor de Temer à bancada ruralista, uma das BBBs, bancadas do boi, da bala e da Bíblia. Espantoso é jornalista não ter entendido antes quais forças pilotavam o impeachment, quem, o que e como tomaria o poder. Espantoso é quem é do ramo não saber das consequências, ou pior, fazer de conta não saber a que rumos e gambiarras a gambiarra pedalada fiscal nos arrastaria. O presidente da República se tira nas urnas, não com farsas. Só agora alardear espanto e revoltas com gambiarras? Hello. Boa noite. Hoje tivemos um dia de muito calor em todo o estado de São Paulo. Aqui na capital,
A temperatura chegou aos 34 graus à tarde. E olha, amanhã vai esquentar ainda mais. Viu? Mais? Vai. Você vai ver agora na previsão com Mariana Armentano. O calor vai continuar, mas as áreas de chuva vão avançando pelo sul do país e o alerta é para temporais. Nuvens carregadas continuam se formando pela região e o dia amanhã vai ser de chuvas fortes desde o Rio Grande do Sul até o sudoeste do Paraná. E essa área de chuva vai se deslocando e vai trazer pancadas também para o estado de São Paulo. Só não há previsão de chuva entre o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, Goiás e boa parte do nordeste do país. Mesmo com as chuvas, o calor continua, viu? Em Floripa, máxima amanhã de 29 graus. Em Cuiabá, calorão ainda na casa dos 39. Em Salvador, máxima prevista de 28. E em Porto Alegre, com o tempo mais fechado, a temperatura fica entre 19 e 24 graus. Para São Paulo, voltam as condições de chuva. O sol brilha forte desde cedo em todas as regiões, mas a partir da tarde as nuvens vão ficando mais carregadas e aí provocam pancadas de chuva no oeste e no sul do estado. Mas olha o calor, máxima prevista de 37 graus em Presidente Bernardes e de 39 em Votuporanga, lá no norte do estado. Nas cidades de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, máxima prevista em torno dos 37 graus e no litoral faz até 33 graus em Santos. Para a capital paulista, o dia ainda fica firme amanhã, mas deve chover no final de semana, viu? Nessa madrugada teremos mínima de 18 e máxima amanhã à tarde de 34 graus. Aí na sexta-feira chove a partir da tarde, a máxima fica em torno dos 32 graus e no sábado quase nada muda e as temperaturas ficam entre 20 e 33 graus por aqui. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entregou hoje ao ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, um ofício recomendando a revogação da portaria assinada pelo presidente Temer, que flexibiliza e relaxa a fiscalização de trabalho análogo à escravidão no Brasil. Raquel Dodge disse ao ministro do Trabalho que a portaria publicada no último dia 15 de outubro leva o país ao retrocesso no que diz respeito à política de combate ao trabalho escravo e precisa ser revista pelo presidente da República. No encontro, o ministro se comprometeu a aprimorar as regras, mas não a revogá-las. A portaria também foi criticada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que por meio das redes sociais as considerou um retrocesso inaceitável e declarou que espera que o texto desastroso seja revisto por Michel Temer. A secretária nacional de Direitos Humanos do governo federal, Flávia Piovesan, também divulgou uma carta fazendo críticas ao texto. Por causa da publicação da portaria, fiscais do trabalho decidiram fazer greve em 17 estados como forma de protesto. Por que o governo adotou essas medidas reclassificando, eu poderia dizer aliviando, o trabalho escravo? Ninguém aprovou essa ideia que nos joga de volta a um retrógrado período colonial. Aliás, um setor gostou sim da jogada, os grandes proprietários rurais. Blairo Maggi, líder dos ruralistas no Ministério da Agricultura, estratégico aliás, foi o único que se derramou em elogios a Temer. Foi o preço que o presidente mais impopular da história pagou pelo apoio da bancada do boi, para que as denúncias de corrupção contra ele, muito fundamentadas, aliás, não cheguem ao Supremo Tribunal Federal. E esse foi um pedágio entre muitos outros. Aécio Neves e o PSDB que o digam. Na abertura do 19º Congresso do Partido Comunista Chinês, o presidente Xi Jinping promete uma nova era para o país. Em discurso de quase 3 horas, o presidente chinês traçou um panorama dos planos do partido até 2050. Xi Jinping defendeu que o partido se mantenha atual e atento a ameaças externas que impeçam a boa gestão da China. O líder chinês afirmou que o país vai se abrir ainda mais ao mundo e garantir um tratamento igualitário para empresas estrangeiras que quiserem fazer parcerias. Jinping reforçou que as mudanças da estratégia econômica da China virão no ritmo do mercado mundial e do sistema financeiro. O Congresso do Partido Comunista Chinês deve anunciar até a semana que vem a renovação por 5 anos do mandato de Jinping como secretário-geral. Atualmente, a China é a segunda maior potência econômica do mundo, com um PIB estimado em mais de 21 trilhões de dólares.
Na Somália, milhares de pessoas marcharam na capital Mogadishu pedindo paz depois do atentado que deixou mais de 300 mortos e 400 feridos no sábado. Os manifestantes, na maioria jovens, atravessaram Mogadishu cercados por um forte esquema de segurança. De acordo com testemunhas, foram ouvidos tiros e pelo menos 3 pessoas, incluindo uma mulher grávida, ficaram feridas. Com grande número de feridos no atentado, o governo somali pede doações de sangue. A Turquia e o Catar já prestam assistência médica aos sobreviventes. As investigações do ataque mostram indícios de autoria do grupo Al-Shabaab ligado ao Al-Qaeda. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo a advogada Janaína Pascoal. Corinthians e Grêmio fazem em Itaquera o grande jogo da rodada do Campeonato Brasileiro. Se bem que Fluminense e São Paulo, no Rio de Janeiro, é outro clássico que, olha, promete fortes emoções, né, Celso? Pois é, Estela, essa briga em particular envolve dois grandes que lutam para fugir da zona do rebaixamento. O jogo acontece às 9h45 no Maracanã. Já a partida de Itaquera, no mesmo horário, põe frente a frente líder e vice-líder. O resultado pode deixar o Timão ainda mais perto do título em caso de vitória corintiana. Agora, se os gaúchos levarem a melhor, botam fogo no campeonato. Mais detalhes com o repórter Fernando Gavini. Os 2 melhores times do Campeonato Brasileiro estarão em campo nesta noite aqui na Arena Corinthians. De um lado, o Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro, dono de 58 pontos na tabela de classificação. Do outro, o Grêmio, vice-líder, que tem 49 pontos, 9 pontos atrás do Corinthians e que luta para reabrir a disputa no Campeonato Brasileiro. Se o Grêmio sair daqui de Itaquera com um resultado positivo, a diferença cai para 6 pontos e o campeonato fica em aberto. Agora, se o Corinthians conseguir o resultado positivo, abre 12 de vantagem e aí fica muito difícil. O título fica praticamente nas mãos do Corinthians. Para o jogo desta quarta-feira, a novidade na equipe do Grêmio é a volta do Luan, principal jogador do time, vice-artilheiro da equipe com 14 gols nesta temporada. O Luan está de volta, mas não se sabe quanto tempo ficará em campo. No Corinthians, a grande novidade é a volta do Gabriel, que cumpriu 2 jogos de suspensão depois de ser suspenso por causa dos gestos obscenos que fez quando comemorou o gol do Corinthians no clássico contra o São Paulo. E por conta de ser um jogo muito importante envolvendo os 2 principais times do Campeonato Brasileiro, o técnico Fábio Carelli preferiu manter o mistério. Pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, ele não divulgou o time que vem para campo aqui na Arena de Itaquera. Eu costumo dizer que eu não tenho 11 titulares. Tenho mais, dependendo do jogo. Já usei o Camacho ir para campo e ajudar. Contra o Curitiba foi o Cleison para campo e ajudar. Então, são estratégias. E tem mais decisões aí que, conforme for o jogador, eu tenho que mudar jogador de lado. Algo assim que a gente já vai deixar tudo definido hoje. Celso, Corinthians e Grêmio, um jogaço, né? O que esperar para esse jogo? É um jogo bem disputado, porque é uma decisão antecipada. Né? Para o Grêmio, vencer o Corinthians é a única possibilidade de continuar sonhando com o título. O Corinthians, mesmo perdendo, ainda tem um bom fôlego. Fica 6 pontos à frente do segundo colocado, faltando 9 rodadas. Mas, claro, traz um abalo psicológico muito grande, uma pressão muito grande. Agora, em caso de vitória corintiana, aí a diferença vai para 12. Praticamente, aí já se pôs a mão na taça, bastante, né? Sem dúvida. E hoje a jornada brasileira na Liga dos Campeões da Europa também foi boa, né, Celso? Novamente. Foi boa, magra, mas para né? os brasileiros um pouco menos, né? Se ontem os brasileiros chegaram às redes 7 vezes, hoje apenas 3 vezes. Mas tá sendo bom. que dessas 3, um gol foi contra. Foi o do Alexandro na vitória da Juventus contra o Sporting por 2-1. Tivemos também gol do Davi Luiz no empate do Chelsea contra a Roma, em 3-3. Esse gol valeu, né? Foi para o time dele. E o PSG de Neymar também jogou hoje, venceu o Anderlecht fora de casa por 4-0, com um gol de Mbappé, Cavani e, claro, do próprio Neymar. Está impossível no time francês nesse início de temporada. O Di Maria também marcou um gol, portanto, 4-0. 2 gols brasileiros a favor e 1 contra na rodada de hoje. Tá bom para você? Não foi muito bom igual ontem, né? Não foi. Então não era nem para falar que foi boa. Foi bem magrinha, né? É verdade. Boa noite, até amanhã. Boa noite, obrigada. É com você, Gamberini. O conselheiro afastado do Tribunal de Contas de São Paulo, do Estado, Robson Marinho, tinha conseguido ontem o direito de voltar a julgar contas públicas. Mas agora à tarde o Superior Tribunal de Justiça determinou que Marinho vai continuar afastado.
Além disso, o STJ decidiu também que ele passe a réu em ação por corrupção passiva qualificada e lavagem de capitais na investigação conhecida como Caso Alstom. De acordo com o STJ, Robson Marinho ficará afastado até o fim da instrução por incompatibilidade absoluta do exercício do cargo com a natureza dos crimes apontados. Ele é acusado de receber propina da Alstom para aprovar contrato da empresa com o governo paulista em 1998. Marinho teria recebido em uma conta na Suíça quase 3 milhões de dólares. Para o STJ, as provas encaminhadas pelo MP suíço ao Brasil são legítimas sob os padrões suíços e não ofendem a ordem jurídica nacional. Marinho foi secretário do ex-governador Mário Covas, que o indicou para o Tribunal de Contas em 1997. Ontem foi a 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou que o conselheiro voltasse ao trabalho. O Ministério Público recorreu da decisão do colegiado. Robson Marinho está afastado do cargo desde agosto de 2014. Durante todo esse período, ele continuou recebendo salário mensal, cerca de R$ 30.400. Além dos vencimentos do tribunal, Marinho também recebe uma pensão parlamentar de R$ 12.600. Nos 3 anos em que ele esteve afastado do TCE, ele recebeu mais de R$ 1,5 milhão de reais. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista a advogada Janaína Pascoal, professora de Direito Penal da USP e coautora do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Até já. As consequências legais da devolução do mandato do senador Aécio Neves é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto a advogada Janaína Pascoal, professora de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP e coautora do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Muito obrigada por estar conosco no momento. Uma honra. Não, no momento em que a questão jurídica está na pauta do dia, todo mundo comentando, está certo, está errado, Supremo acertou, Senado cumpriu missão, não cumpriu. Então eu queria começar por aí com o caso Aécio Neves. Ontem o Senado decidiu a devolução do mandato de Aécio Neves em função até de uma decisão anterior do Supremo Tribunal, coisa que foi muito criticada pela professora Janaína, que disse inclusive que o Supremo errou. Errou por quê? Errou porque o afastamento não se confunde com prisão. E a Constituição Federal é muito clara ao prever que a Casa Legislativa, ou seja, o Senado, haveria de ser ouvido na hipótese de ter sido determinada a prisão do parlamentar. E não foi isso que aconteceu. Então, eu entendo que realmente o Supremo Tribunal Federal errou, perdeu uma oportunidade ímpar de dar um sinal de que a Operação Lava Jato e todas as outras investigações e ações que estão em curso terão seguimento quando chegarem ao Supremo Tribunal Federal. Eu recebi essa decisão do Supremo como um péssimo sinal. E, sobretudo... De antecipação? Sim, uma sinalização de talvez uma impunidade generalizada. Porque não vai ter como justificar esse tratamento com o senador Aécio e, eventualmente, um tratamento diferenciado, mais rígido, com outras pessoas, né? Aliás, eu acho que o grande problema do nosso país é esse, as pessoas agem de acordo com os grupos, né? Por isso que hoje cedo eu fiz questão de fazer uma nota parabenizando os senadores que votaram a favor do afastamento do senador Aécio e haviam votado também pelo afastamento da presidente Dilma, porque esses senadores agiram com coerência. Os petistas que esbravejavam na época do impeachment, dizendo que era golpe, e agora votaram a favor de afastar o Aécio, não agiram com coerência. Os que votaram a favor de afastar a Dilma e agora protegeram o Aécio também não agiram com coerência. Agora, essa decisão de ontem do Senado pode desencadear uma série de ações dos parlamentares que possam ficar numa situação semelhante? São tantos os investigados ou mesmo réus? Veja, eu imagino que quem tenha votado desta forma
tenha feito com a expectativa de amanhã ser beneficiado também. Eu sou você amanhã, né? Sim, olhando assim. Sim, né? Que é justamente com esse pacto de silêncio, né? Essa coisa da omertá que a gente fala, que eu tentei quebrar quando pedi o impeachment da presidente Dilma, porque havia um pacto de silêncio, né? Entre PT, PSDB, entre governo e oposição, naquela falsa democracia que existia, onde eles fingiam que brigavam. Então, nós fizemos um pedido da cidadania para quebrar com isso. E o que eu estou percebendo é que esse pacto começa a ser refeito, entendeu? Então, isso tem que ser denunciado com todas as letras e a população está muito submissa. Agora, é interessante mesmo o silêncio das ruas. Sim, e o que me preocupa mais é porque as pessoas focam muito, a imprensa foca muito, talvez em virtude da dificuldade do discurso jurídico, né, de ser um discurso, assim, uma linguagem mais rebuscada, mais inacessível. A imprensa foca muito no papel do político. Então, a imprensa critica muito o Congresso, critica muito o presidente, seja ele quem for, mas não percebe o movimento do Poder Judiciário. Mas tem sido muito criticado. Mas menos né? do que deveria. Especial. Menos do que deveria. Menos do que deveria. Sim, porque o risco que nós corremos hoje é uma movimentação de anulações gerais, né, vindas dos tribunais superiores. Quer dizer que está aberto um precedente que pode levar um efeito cascata que garanta a parlamentares uma imunidade absoluta? Eu acho até que o objetivo foi esse, né? Eu não acho que foi um precedente, me parece que foi pensado, porque aí já se deu um sinal. E as falas de alguns ministros sinalizam para isso de maneira bastante clara, né? Um outro assunto, hoje, que é o assunto do dia, já foi encaminhada, começou a ser encaminhada a votação dessa segunda denúncia que envolve o presidente Temer, que está sendo resolvida lá na Comissão de Constituição e Justiça e agora vai à votação. Essa denúncia tem consistência? Olha, eu acho tão interessante, porque eu acredito que ninguém eu vou pedir licença a você. Tá. E peço licença, e aqui nós temos agora a informação de momento sobre o ponto em que está a questão dessa denúncia que envolve o presidente da República. A Comissão de Constituição e Justiça acaba de aprovar o relatório do deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB, que pede que a segunda denúncia contra o presidente Temer seja rejeitada. O placar ficou em 39 votos a 26. Bom, então voltando aqui, essa denúncia, professora Janaína, tem consistência ou como a primeira denúncia, aqueles argumentos de que era uma denúncia sem consistência é que prevaleceram? Então, deixa eu tentar explicar como é que é isso. Quando uma denúncia é oferecida, em qualquer caso, pode ser o menorzinho ou o mais, nós olhamos a aptidão, então se essa denúncia é apta, e a aptidão é vista na parte formal, se ela está bem escrita, se ela está clara, se ela está apontando os crimes corretamente. E nós olhamos a justa causa, ou seja, se tem uma fundamentação fática, né? Tem elementos a demonstrar que aquele crime ocorreu. É claro que vai ter toda a prolação probatória, mas tem que já ter elementos consistentes para alguém ser processado. A primeira denúncia com relação ao presidente Temer, vou falar aqui respeitosamente com relação ao ex-procurador-geral. Ela tinha justa causa, os fatos eram contundentes, mas ela não era apta, ela não estava bem escrita, não estava. Do ponto de vista formal? Sim, estava muito bagunçada aquela denúncia, com todo respeito. Esta segunda é muito bem feita, ela é muito bem feita, ela tem justa causa, porque os fatos são contundentes, e ela também tem uma regularidade formal. E as pessoas deveriam ler as três denúncias. A chamada, entre aspas, denúncia do quadrilhão do PMDB, que é esta, a denúncia do quadrilhão do PT, que está bastante amarrada a essa do quadrilhão do PMDB, porque quem lê a denúncia inteira vai verificar que em muitos momentos o procurador-geral, o ex-procurador-geral, ele faz a conexão entre os dois núcleos criminosos, né? E também a própria denúncia ofertada em face do senador Aécio, elas formam um conjunto que não deixa de ser um resgate do passado recente, infelizmente do presente, triste da nossa história.
com fundamentação jurídica, com fundamentação legal e com alicerce fático. Bom, de qualquer forma, agora está nas mãos do Legislativo. Né? E vejamos aí como que todos esses aspectos serão considerados, se é que vão ser considerados. Haveriam de ser, né? Eu agradeço muito sua entrevista, seus esclarecimentos. Uma boa noite. Obrigada. Gamberini. Depois de 2 meses de alta, o nível de atividade da economia brasileira voltou a cair em agosto, segundo o Banco Central. O chamado Índice de Atividade Econômica, IBC-BR, recuou 0,38% em agosto, comparado com julho. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Pois é, agosto não foi um mês bom para a economia, como a gente dizia aqui no Jornal da Gazeta já na semana passada. Então a gente dizia que as vendas do comércio, do varejo e a produção da indústria tinham recuado em relação a julho. Como a gente acabou de ver, outro número da economia confirma esse diagnóstico. É uma conta que o Banco Central faz para tentar ver para onde vai o crescimento econômico, o crescimento do PIB, um índice chamado IBC-BR. Por esse número, a economia encolheu em agosto. Quer dizer, a renda e a produção foram menores que em julho. Um pouco pior também, os números de crescimento em junho e julho foram um pouco piores do que havia sido anunciado antes. Foram revisados para baixo. É motivo de alarme? Como a gente disse na semana passada, a princípio não. Primeiro e mais importante, em relação ao ano passado, a economia continua a crescer, a ficar cada vez mais longe daquela recessão horrenda. O crescimento da economia neste ano até agora, em relação a 2016, é 0,3%. Quase nada, mas é. Mais relevante, desde junho a economia vai se recuperando em relação ao ano passado, de maneira constante. Segundo, o resultado de um mês só não diz grande coisa, esteja a economia indo bem, mal ou se recuperando. Terceiro, os indícios do que aconteceu em setembro não são ruins, ao contrário. Ainda não há grandes medidas oficiais do resultado do mês passado, mas há sinais aqui e ali de que a economia voltou a andar no azul. Quarto, o mercado de trabalho começou a se recuperar um pouquinho desde a metade do ano. O total de salários da economia cresce. Além do mais, as taxas de juros estão caindo. E, enfim, as pessoas estão um pouquinho menos endividadas. Resumo da ópera, o mês de agosto não mudou grande coisa em relação ao que se imaginava para o ano inteiro. Pequena recuperação econômica com crescimento de menos de 1% neste ano. E a sensação de que as coisas parecem começar a melhorar de fato no mundo real para a maioria das pessoas vai surgir apenas ali por volta do Natal mesmo. Boa noite. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.